Eu vou falar hoje sobre gráfico Boxplot ou diagrama de caixa, tá? Você pode encontrar os dois nomes aí, faz, tá? Lá na apostila é a página 177, tá bom? Página 177. O que eu preciso saber para começar a descrever esse tipo de gráfico, tá? Sempre o rol, tá? Tenho que organizar os meus dados. E aí, quais são os elementos que ele mostra para nós? Primeiro quartil, o segundo quartil, que é a mediana, o terceiro quartil, o valor máximo e o valor mínimo. Tá bom? E aí ele é representado através de uma caixa, tá vendo? De uma caixa. Tá? Uma caixa. O que eu tenho aqui? Ó? Esse limite superior aqui é calculável, tá? É calculável. Esse limite inferior também é calculável, tá? Tenho dois valores aqui calculáveis, tá? Como é que eles são calculados aí? Ó, vem da seguinte forma. Limite superior e limite inferior são os valores máximos e mínimos em que o gráfico aceita sem uma... qual é a palavra? Uma discrepância. Discrepância é um dado atípico. Tá? Aqui, ó, limite superior, limite inferior, primeiro quartil, segundo quartil, DP. Não, DP não, DQ. Tá aí a mediana. O que é esse DQ aqui? Eu chamo ele de intervalo interquartis. Tá? Como é que eu calculo esse DQ? É o terceiro quartil menos o primeiro quartil. Tá? É esse tamanho aqui, ó. É o tamanho entre o terceiro e o primeiro quartil, tá? O tamanho entre esses quartis é a diferença entre eles, não é? Que é o tamanho aqui da caixa. O que é o limite superior? Oi, Cristina, tudo bem? Faltou semana passada, tá algum problema, né? Resolveu aí? Ó, o que é o limite superior? É o terceiro quartil mais 1,5 vezes o DQ, tá? Então, o limite superior é 50% a mais do tamanho da caixa. Isso, exatamente. Um período de mídia, coisa assim. Isso. Quem que é o limite inferior? Não está abaixo do primeiro quartil? Então é o primeiro quartil menos o mesmo tamanho lá de cima. Tá? Então é assim que eu calculo esses intervalos, tá bom? Lembrando que as medianas e os quartis nós já sabemos como fazer isso, tá? Tudo bem? E aí é só desenhar, tá bom? Eu vou fazer um exemplo porque tem alguns itens que não dá para falar, eu tenho que mostrar para vocês, tá bom? Eu vou fazer um exemplo aqui, eu vou retomar tudo isso, tá? É bem simples, tá? Dessa forma eu consigo representar todos os meus dados, tá bom? Ó, então aqui eu tenho um conjunto de dados, tá? Observe-se que eles já estão organizados, tá vendo? Ó, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 25. Eles já estão organizados em ordem crescente. Já existe o rol, tá bom? Isso é rol. Rol, 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 rol. Tá? Agora, o que eu preciso? Primeiro passo, ó. Primeiro passo. Achar os quartis, tá bom? Vou lá achar os quartis. O mais simples para mim é achar a mediana, tá? Então, primeiro passo, tá? Mediana.
mediana. Então, vamos lá. O que é a mediana? É o dado que corta todo esse conjunto em duas partes iguais. Divide ele ao meio. Então, vai ficar metade dos dados para baixo, metade dos dados para cima. Tá? Eu tenho 22? Tenho 22. Então, é par. Vai ficar 11 para a direita e 11 para a esquerda. A mediana é a média entre os dois do meio, 21 e 22. Concordam? Mediano. É a média entre 21 e 22. Que dá, para 43, 21,5. Essa é mediana. Também chamado de segundo quartil, tá? Tem o mesmo nome. Bom frisar essa ideia de nomes aí. Tá? Perguntas? Não? Então bora. Bora! Segundo passo, tá? Eu vou mudar a cor para a gente ter uma descrição lá, tá? Segundo passo. Primeiro quartil. Primeiro quartil, Q1, tá bom? Primeiro quartil é a mediana dos dados para baixo, tá? Então, ó, vou pegar a primeira linha. Como já está bem organizado, né? O primeiro quartil está na primeira linha. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores. Fica fácil, porque é 5 para cada lado, né? 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro quartil está no meio. Tá? Verifica se divide em duas partes iguais. Tem 5 para a direita e 5 para a esquerda desse círculo verde? Tá? Então aqui eu tenho o primeiro quartil, que é o Q1. É um número específico, tá? O primeiro quartil é 20. Vou chamar ele de Q1. Lembrando que o primeiro quartil representa 25% dos dados. Tá? Eu vou até marcar isso também lá no segundo quartil, para a gente não esquecer. Tá? Sempre retomando isso, 50% dos dados. 50%. Agora vamos para o terceiro quartil, que é importante para a gente, tá? Terceiro passo, terceiro quartil. Onde eu vou encontrar o terceiro quartil? Na mediana da linha de baixo. Como eles já estão organizados aqui, ó, olhando, dá para ver que é o 25. Esse cara aqui é o Q3, que é o terceiro quartil. 75%, né? Terceiro quarto, né? 75%. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o DQ. Quem é o DQ? É a diferença entre quartis, que é o Q3 menos o Q1, que dá quanto? Quem é o Q3? 25. Quem é o Q1? 20. Então é 5. Tá? Belezinha? Quinto passo. Agora o quinto passo, eu não vou discriminar assim, tem que ser o máximo, tem que ser o mínimo. Não. No quinto passo, você tem que calcular o máximo e o mínimo. Tá bom? Tem que calcular o máximo e o mínimo. Primeiro, o que eu costumo fazer? Tá? Lembrando que o máximo é o Q3 mais
1,5 vezes o dq. E o mínimo é o quê? O Q1 menos 1,5 vezes dq. Percebe-se que eu preciso somar e subtrair esse 1,5 dq. Então, eu já vou calcular ele aqui, ó. Tá? Vou calcular ele aqui já. 1,5 dq, o que é? Quem que é o dq? É o 5. Então, aqui eu tenho 1,5 vezes 5. 1,5 vezes 5. 1,5 vezes 5 vai dar 7,5. Muito obrigado. Para quem pensou no 7,5. Confere aí, é isso mesmo? É um inteiro mais meio. Beleza. Quem que é o terceiro quartil? 25. Quanto é que é 25 mais 7,5? 32,5. Primeiro quartil, está lá em cima. 20. 20, credo. 20 menos 7,5 vai dar 12,5. Confere? 12,5. Então, aqui eu tenho o mínimo e aqui eu tenho o máximo. Tá? Então, agora, só desenhar a caixa. Tá bom? Já tem a mediana, tem o primeiro quartil, tem o segundo quartil, claro, tem a mediana, né? Tem o primeiro quartil, terceiro quartil e eu tenho o máximo e o mínimo. Tá? Eu trouxe aqui uma malha quadriculada para ficar fácil o desenho, tá? Mas não tem problema aí não. Tá? Mediana, 21,5. Primeiro quartil, 20. Terceiro quartil, 25. Então, eu vou fazer um negócio aqui mais ou menos assim. Ó. Deixa eu usar uma linha mais espessa. Tá? Então aqui para mim é o Q1. Tá bom? É o Q1. Esse aqui é o Q1, 25, 20. Isso aqui para mim é o Q3. Isso aqui para mim é mediana. Tá? Mais ou menos em escala, tá vendo? Mais ou menos em escala. Tá bom? Então aqui eu tenho Q1, aqui eu tenho a mediana e aqui eu tenho Q3. Aí ele sobe uma linha. Aí ele desce uma linha. Tá? Observa. O Q3, do lado do Q3 tem o máximo, que é 32,5, não é? 32,5. Olha os seus dados. Eu tenho dois valores fora do 32,5, não tenho? Não tenho aqui, ó, o 35 e o 37? Então, o seu máximo é o máximo que você calculou, tá? 32,5. 32,5, tá aqui. Esse é o valor. Tá? 32,5. Calma, que eu já volto para falar sobre aquilo. O valor mínimo está aqui embaixo. Que valor mínimo? Qual que é o valor mínimo que você calculou? 12,5. Tá? 12,5. Só que, olha os seus dados. Qual que é o menor valor que você tem? 18. Então, ó,
o que é o intervalo de máximo e mínimo? Quer dizer o seguinte, olha os seus valores aqui, ó. Olha os seus valores, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 35, 37. Tá? Desses dados aí, quais são mais normais e quais são mais anormais? Vocês conseguem identificar aí? Visualizando? No visual? Quais valores estão meio assim fora do padrão dessa pesquisa? Dá para perceber que o 35 e o 37 estão um pouco fora aí do grupo? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 35 e 37. Tá vendo? Eles saem um pouquinho do padrão. Tá? O 18 não, tá no grupo, né? O valor mínimo, o valor mínimo aceito para o padrão de dados é 12,5. O valor máximo aceito para o padrão de dados é 32,5. Só que eu não preciso de 12,5. Meu menor valor é 18. Então, que valor vai aqui embaixo? Que é o mínimo. 18, que é o meu menor valor. Q1 é 20. Q3, 25. E a mediana, que eu tinha feito aquela hora, 21,5. Vou colocar os valores aqui já. 21,5. 21,5. Quem é o valor máximo? Quem é o valor máximo? O maior valor calculado. 32,5. Por quê? Porque eu tenho valores acima dele. Se eu tenho valores acima dele, vale para mim o maior valor. Tá? Calculado, que é o máximo. Que é 32,5. Professor, mas eu tenho dois valores na tabela acima de 32,5, que é o 35 e o 37. Tudo bem. Esse desenho representa o que seria normal na sua distribuição. Olha o que eu vou fazer, ó. Quem são esses dois carinhas aí? Quem são esses dois carinhas? Os dois fora da curva, 35 e 37. Esse cara aqui é o 35 e esse cara aqui é o 37, tá? Esses valores, eles são superiores ao máximo calculado. Então eu chamo eles de outliers. Oh. O 35 e o 37 são chamados de outliers, que é a mesma coisa que pontos fora da curva. Ou a mesma coisa que chamar eles de valores atípicos, porque eles estão fora do padrão da pesquisa, tá? Então é dessa maneira que fica representado. Tá? Professor, mas o mínimo você não colocou aquele calculado. Não, não. O mínimo é o mínimo aceito. Eu não tenho aquele valor. Meu menor valor é 18. Então o meu menor valor da pesquisa está dentro do intervalo. Então é ele que vai. Professor, eu calculei o máximo. Sim. Quanto que é? 32,5. Beleza. Até aí, a sua pesquisa ela fica padronizada. Professor, mas eu tenho dois valores acima de 32,5. Então eles estão fora do gráfico boxplot. Tá? E representado por... Pode ser pontos, tá, gente? Pode ser dois pontinhos aí. Por quê? Porque tem dois valores. E esses valores são os 35 e 37. E eu chamo ele de outliers, ou seja, pontos fora da curva ou valores atípicos da pesquisa. Tudo bem? Simples? Tranquilo? Ô, Emerson, Oi. e se, por exemplo, calculasse o máximo e desse 32,5
mas os máximos fossem até, por exemplo, 31. Aí Aí colocaria o o 31? 31, exatamente. Você colocaria o 31. Do mesmo jeito que nós fizemos com o 18, serve para o máximo também. Tá? Porque o Beleza. 18, ele é o meu menor valor da pesquisa. E ele está dentro do intervalo mínimo, então vai ele. Tá? Ah, professor, e se eu tivesse o 11? Se eu tivesse o 11 na pesquisa? Tá? Se eu tivesse o 11, aqui no lugar de 18 seria 12,5 e teria um asterisco aqui fora também representando 11. Do mesmo jeito, tá? Eu coloco sempre o valor mínimo, tá? Dentro do intervalo calculado. Ou o valor máximo dentro do intervalo calculado, tá? Se o meu valor estiver dentro do intervalo, eu coloco o meu valor, tá? 18 é o valor mínimo que eu tenho na pesquisa. Porém, seria aceitável até 12,5. 32,5 é o valor máximo aceitável. E aí eu tenho 35 e 37 também. Por isso que eles estão fora do 32,5. Tá certo? Beleza? Deixa eu fazer a chamadífera aqui rapidinho. Alguém quer perguntar alguma coisa?